e perspectivas do uso da tecnologia, e também abordaremos o programa Duas Safras. Nós agradecemos também às empresas participantes do projeto: Massey Ferguson, Trimble, Centeno, Pioneer, PipeBR, KLR e Embrapa. Nós gostaríamos também de lembrá-los que, devido à decisão judicial, o uso de máscara é obrigatório nas dependências da Embrapa e, quem precisar do acessório, a gente tem disponível ali na recepção. Nós também estamos transmitindo este evento para o YouTube da Embrapa. Então, vocês podem avisar os contatos de vocês que não puderam vir, que podem nos acompanhar no YouTube. Quem está nos acompanhando online, por favor, curta e compartilhe o nosso evento. Nós passaremos, então, às breves falas de abertura do nosso seminário. Nós chamamos, primeiro, o nosso chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso de Oliveira. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Embrapa Clima Temperado. Não imaginam a satisfação em receber empresas e produtores rurais aqui na nossa casa, empresas e produtores rurais que fazem a diferença no Brasil e para o mundo. Esse é o 4º evento de porte que nós estamos organizando nessa semana. Começamos em Santo Ângelo e nesse 4º evento aqui em Pelotas, sempre com por volta de 200 a 300 participantes. Nesse sentido, acreditamos estar cumprindo a nossa missão junto ao sistema produtivo, principalmente do Rio Grande do Sul. Temos, nesse momento, nessa unidade da Embrapa, cerca de 20 grandes tecnologias que foram desenvolvidas e que estamos disponibilizando para os agricultores, sendo uma delas a do suco camalhão, e confesso que é a minha preferida. E por quê? Porque estamos falando de mudanças de conceitos e de mudanças de realidade econômica e social. A metade sul do Rio Grande do Sul sempre mereceu essa oportunidade que está diante de nós. Essa tecnologia, ela viabiliza um agroecossistema, que é uma das fronteiras agrícolas do Brasil. E o melhor é que está dentro das nossas propriedades. Não precisamos mais ir para a região norte do Brasil. Outro ponto importante é que essa tecnologia nasceu de uma parceria com empresas do setor. Embrapa, empresas e produtores rurais juntos. Esse é o caminho. Hoje, amigos produtores rurais, temos tecnologia para produzir de forma competitiva e temos mercado seguro para comprar nossos produtos. O Brasil e o mundo precisam da soja e do milho que nós vamos produzir aqui. Eles precisam de nós. Temos também inúmeros desafios, como os dos insumos com custos elevados para a produção. Mas nessa jornada, contem sempre com a Embrapa e façam parte dessa casa que é nossa. Um ótimo evento a todos. Obrigada, Roberto. Nós passamos a palavra, então, agora, ao consultor estratégico da Massey Ferguson, Werner Santos, que vai falar aqui em nome do grupo de empresas do Projeto Sulco. Bom dia a todos. Satisfação muito grande estar aqui nessa manhã fria em Pelotas, representando o grupo do Projeto Sulco. Lembrar vocês que este é o 3º ano do nosso grupo, do projeto. Começamos com uma assinatura de protocolo de intenções na abertura da colheita do arroz em 2019, e eu tive a satisfação de ser convidado pelo Parfit e pelo Amilcar para fazer parte desse grupo. Então, inicialmente, Roberto, gostaria de agradecer à Embrapa por toda a organização e promover esse evento, onde, para nossa satisfação, casa cheia, tá? Onde a gente vê a importância
desse trabalho que a gente conseguiu colocar. Vocês vão ter oportunidade ao longo do dia, agora, de ver o Parfit e o Amilcar trazendo um resumo do trabalho que foi desenvolvido. Trabalho desenvolvido por essas empresas nomeadas anteriormente e que, de forma voluntária, ninguém precisou, de forma voluntária, essas empresas se juntaram ao grupo por acreditar no projeto Sulco. Toda a tecnologia foi trazida pelo pessoal da Embrapa, pelos técnicos da Embrapa, liderados pelo Parfit, e o que coube a nós foi transformar esses conceitos, essa tecnologia, numa coisa prática nesses 3 anos. Para finalizar, e diria que o mais importante, nós tivemos uma parceria muito grande de produtores. Vocês vão ter, hoje, ao longo do dia, a oportunidade de ver desses 8 produtores, eles darem o depoimento da experiência deles, coisas que deram certo, coisas que ainda nós temos que evoluir, para que a gente consiga realmente trazer esse projeto para frente e ser um diferencial para o Rio Grande do Sul. Roberto comentou dessa nova fronteira agrícola. É uma coisa muito interessante, pessoal. Eu trabalho há alguns anos na área de máquina e sempre a gente teve aquela visão da região sul, uma região de pecuária e arroz. E o que nós estamos vendo hoje é uma mudança drástica, uma oportunidade enorme para a região sul do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse projeto, ele é, antes de mais nada, um projeto de sustentabilidade da região sul do Rio Grande do Sul. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço os colegas aí que fizeram parte desses 3 anos do projeto, vocês vão ter a oportunidade de ver ao longo do período aí, e principalmente as empresas que se juntaram a nós aí, ao grupo, e fizeram realmente esse projeto acontecer. Muito obrigado e tenham um bom dia, um bom evento. Obrigado à Embrapa. Obrigada pelas palavras. Então, daremos início às nossas atividades do dia. Nós passamos a condução das atividades ao pesquisador e coordenador técnico da Estação Experimental Terras Baixas, André Andres. Pode falar daqui. Ou tem o microfone sem fio. Que prefere. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Reforço as palavras do chefe Roberto, do Werner, e parabéns também aos produtores, e obrigado aos produtores que foram parceiros, porque quando a tecnologia chega nessas propriedades, nas suas propriedades, é que ela é, vamos dizer assim, adaptada para uma realidade. Quando ela sai das empresas de pesquisa, nós trabalhamos num cenário, mas quando chega nos produtores, seja lá em São Borja, chega em Palmares, chega a Santa Vitória, Jaguarão, o centro do estado, é que a realidade de cada produtor vai, vamos dizer assim, adaptar, e aonde está o sucesso. Então, nós teremos hoje um dia cheio de trabalho, nós teremos que cobrar dos palestrantes, dos que vão fazer comentários, sobre uma certa rigidez do tempo, senão nós vamos sair à noite daqui. E não é a intenção, porque nós sabemos que algumas pessoas se deslocaram das suas cidades para chegar até aqui. Nós vamos tentar finalizar o nosso período, que é longo, às 5 da tarde, às 17 horas. Alguns avisos antes de chamar, então, os nossos primeiros, vou dizer assim, palestrantes. A questão da máscara foi comentada numa decisão judicial federal, a qual somos ligados. A questão da lista de presença, ela deve circular. Se já não está circulando, por favor, assinem. A questão do almoço, pessoal, é um restaurante aqui, terceirizado aqui da Embrapa, meia dúzia de metros aqui após a saída, né? Então, daí a gente orienta, será exatamente após as 13 horas. A questão dos telefones, nós temos dificuldades de sinal aqui onde nós estamos, mas, por favor, no silencioso, né, para que consigamos não perder, às vezes, o nosso caminhamento. Temos 2 saídas de emergência, tá, pessoal? Onde está o NIC ali na saída, que tem outra, né, além dessa que nós entramos, tá? Então,
Só como aviso geral, não vai ser necessário, mas é importante fazer esse comentário. Então, de imediato, eu chamaria o Amilcar Centeno, da Centeno Inteligência, para começar a discussão desse primeiro painel, vou dizer assim, retrospectiva da tecnologia e resultados do Projeto Sulco. O Amilcar Centeno é um dos baluartes do Projeto Sulco, se eu posso dizer assim, Werner, que ele conseguiu unir um grupo de empresas junto com a Embrapa, técnicos, e com a sua habilidade ele conseguiu, então, após 3 anos, né, Amilcar, chegaram nesses resultados tão bons que muitos de vocês já viram, certamente no YouTube tem muitas imagens, muitas palestras, mas também trazer vocês aqui para esse bate-papo, que é hoje, nesse momento que nós teremos produtores falando, técnicos falando, e nós vamos trocar informação, ok? Nós estamos à disposição, o Amilcar vai comentar, depois vem já o Parfit de imediato e nós teremos um espaço para perguntas. Mas estaremos todos juntos aqui durante o dia. Existe uma previsão do intervalo para café, pessoal, seria 10h45, último aviso, Amilcar. Nós não pararemos, tá? Então, fiquem à vontade, quem precisar esticar as pernas, tá, o café ali, após as 10h30, ele vai estar disponível no hall onde todos entramos. Porque se nós pararmos, todos saírem e voltar, nós vamos demandar mais de 30 minutos, algo que nós não temos hoje, ok? Então, a partir das 10h30 vai ter um café, fique à disposição da forma que quiserem manejar. Amilcar, palavra contigo. Tu queres falar daquilo? Bom dia, pessoal. Nós gostaríamos de começar a nossa sequência de, não diria palestra, né, nossa sequência de conversas ao longo do dia, explicando um pouco, primeiro, antes de mais nada, explicando para vocês por que foi feito, por que nós nos reunimos e fizemos esse projeto, o Projeto Sulco. Tá? Muitos de vocês sabem, né, aliás, vocês vivem a realidade das terras baixas gaúchas, né, e a gente sabe que as nossas terras gaúchas, elas têm uma série de características muito boas, mas nós temos também um problema sério em lidar com a água, né. Nós temos solos muito rasos, apoiados em cima dessa camada compactada, e a gente sabe, né, a gente passa da seca para a enchente de uma chuva para outra, né. Nós temos, né, dentro das regiões de terras baixas, uma situação que às vezes é muito, diria assim, uma situação muito contraditória, né. Nós temos, né, culturas de sequeiro, as culturas de sequeiro que vêm avançando nas terras baixas. Nós temos aí em torno de 4,5 milhões de hectares de terras baixas no Rio Grande do Sul, das quais a gente planta 1 milhão com arroz e já chega, atende toda a demanda brasileira. Né. E vocês, né, os produtores dessa região, vocês vêm procurando alternativas, né, alternativas para você colocar em rotação com arroz. E, evidente, a primeira candidata foi a soja, naturalmente, hoje já temos aí em torno de 400 mil hectares de soja nas terras baixas gaúchas, mas sempre que a gente entra nesses solos com uma cultura de sequeiro, a gente acaba sofrendo, ou com as estiagens, como foi esse ano, né, a estiagem muito forte em algumas regiões, ou em outros anos o excesso de chuva, a falta de drenagem. E essa é uma situação assim difícil de entender, porque nós muitas vezes temos a soja sofrendo com a seca, ao lado de um canal de irrigação do arroz, a água passando e a soja morrendo de sede, né? E outras vezes nós temos o terreno inundado, com um dreno muito próximo, e as lagoas cheias d'água, né? E a gente não consegue colocar essa água nos drenos. Basicamente, o Projeto Sulco, né, ele veio para tentar resolver essa situação. Como é que a gente lida com a água, né, para irrigação e para a drenagem nas nossas terras baixas? Como é que a gente tira essa água da lavoura e coloca no dreno? Ou como é que a gente tira essa água dos canais e coloca na planta? Basicamente, essa foi a situação, de uma maneira geral, que nós estamos tentando lidar. A irrigação por sulco não é uma coisa nova, é uma coisa que vem da antiguidade, inclusive, mas a gente via que nós tínhamos vários proprietários, vários produtores nas terras baixas tentando resolver essa situação, muitos, inclusive, tentando fazer a drenagem por sulcos, outros colocando irrigação através de pivôs, né, o pivô que resolve metade do problema, ele resolve o
problema da seca, mas não resolve o problema do excesso de chuva, o problema da drenagem. E, em função disso, nós reunimos esse grupo. A Embrapa vinha trabalhando, desculpa, é importante salientar isso, a Embrapa, principalmente através do Parfit, vinha trabalhando há muito tempo, né, com o desenvolvimento desse sistema, mas nós precisamos realmente colocar um conjunto de soluções, né, não só o sistema de produção, mas as máquinas, as variedades, enfim, colocar tudo isso dentro de um sistema que vocês pudessem adotar de forma viável, tanto tecnicamente quanto financeiramente, né? Então, basicamente, esse foi o grande desafio do projeto. Por isso, essas empresas se reuniram em torno da Embrapa e conduziram já por 3 safras esse projeto, né, num sistema que nós chamamos de Sistema Sulco Camaleão, que vocês vão, ao longo do dia, conhecer melhor. Não vou entrar em detalhes. Mas uma das questões mais importantes, assim, que nos chamava muito a atenção, nós conversávamos com muitas pessoas, e eles diziam, não, isso é muito caro, né? Irrigar por suco é muito caro, não dá para fazer isso, né? A gente escutava isso seguidamente. Então, uma das coisas que nós procuramos fazer foi a avaliação econômica. Vem cá, isso é viável ou não é viável? Dentro do formato que a gente trabalhou, dentro do sistema Sulco Camaleão. Então, nós vamos começar, inclusive, pelo final. Nós vamos mostrar a vocês, né, para que a gente fique tranquilo durante o dia, tudo que vocês vão escutar ao longo do dia é muito viável, né, é muito viável economicamente. Nós vamos mostrar um rápido sumário, né, se você puder botar o primeiro slide, um rápido sumário dessa análise econômica. Nós temos detalhes, né, isso tem um detalhamento muito maior, mas nós vamos ser muito breves aqui, nós não temos tempo para uma análise profunda. Próximo slide, por favor. Então, o que nós vamos mostrar para vocês é uma síntese dessas 3 safras, né? Nós acabamos de colher... eu que passo aqui. Joia. Aqui, a primeira questão, produtividade. O quanto a gente ganha de produtividade fazendo uma irrigação por sulco camaleão, nas terras baixas. Então, aqui vocês podem ver em azul, né? Vocês têm em azul os resultados das áreas do sulco camaleão, as áreas irrigadas. Isso é um sumário de todas as propriedades, né, de todas as áreas experimentais. Não seria bem uma área experimental, porque nós, na verdade, estávamos em escala comercial, produtores fazendo essas áreas, 25, 30 hectares, né, e trabalhando comercialmente, sob orientação da equipe do projeto. Então, não são áreas assim pequenas de experimentação, são áreas de lavoura reais, sendo manejadas pelos produtores que vocês vão conhecer à tarde. E nós tivemos aí, ao longo das 3 safras, uma média, né, de produtividade nas áreas irrigadas próximas a 77 sacos por hectare de soja, sendo contra uma média de 47, né, sacos por hectare, né, nas áreas não irrigadas, que estavam ao lado das áreas conduzidas pelos mesmos produtores, a área de sequeiro, ao lado das áreas irrigadas. Ou seja, nós tivemos aí, em média, né, um ganho de, em números redondos, 30 sacos por hectare. Foi o que nós conseguimos, em média, a mais nas áreas irrigadas, em relação às áreas de sequeiro. Isso aqui com soja, né, pessoal? Foram 3 anos com soja, vocês vão ver que a gente introduziu o milho nessa última safra, mas com soja, esses foram os resultados que a gente alcançou, né? Nós temos uma meta de chegar a 5.000 quilos por hectare, conseguimos isso na safra 2021, né, que foi uma safra onde nós praticamente não tivemos grandes estiagens, tivemos sim excesso de água em algumas regiões. Uma das áreas nossas do projeto chegou a receber 70 milímetros de chuva num único dia, e o sistema de drenagem funcionou muito bem, né, também trabalhando nesse outro lado, né, que é a questão da drenagem. As outras 2 safras, a 19-20 e a 21-22, você sabe que a gente sofreu, em muitas regiões sofremos estiagens muito longas, né? Então, acabamos tendo um diferencial ainda maior na produtividade. Agora, custos adicionais. Quanto nos custou para obter esses 30 sacos a mais? Aqui nós colocamos, gente, apenas aqui, o custo adicional. É o custo para fazer o sulco camaleão.
Aqui estão incluídos basicamente o custo da suavização, a suavização depreciada em 5 anos. A suavização não é um custo, ela é um investimento, né? E ele, portanto, ele precisa ser depreciado, assim como vocês fazem quando vocês calcareiam uma área ou quando vocês fazem qualquer outro tipo de investimento. Nós depreciamos esse investimento em 5 anos, que é o que nós acreditamos o período que vocês não precisariam tocar novamente na suavização. Após 5 anos, provavelmente fazer algum tipo de manutenção, né, para preservar essa suavização. Então, essa suavização foi depreciada em 5 anos. Aqui também está incluído o custo da formação do suco camaleão, né, que vocês vão ver ao longo do dia como é que a gente faz, e também o custo das irrigações, dos banhos que foram dados. Esse custo é bastante variável, depende, evidentemente, da seca, da falta de água, né. Alguns recebem 2, 3, até mais banhos, né, durante a safra. Então, todos esses custos, que seriam, digamos assim, os custos adicionais, nós tivemos um custo médio de 3,6 sacas por hectare, ao preço daquela safra, né, ao preço médio de comercialização de cada uma das safras. Ou seja, nós gastamos, né, 3,6 sacos para ganhar 30. Né. Em termos rápidos, esse é o retorno financeiro que vocês obteriam, né, com o uso da tecnologia. Portanto, né, gente, não precisamos discutir ao longo do dia se essa tecnologia é viável ou não. Tá muito claro isso. E uma questão importante, além do ganho de produtividade, uma questão muito importante é a estabilização da produção, assim como nós temos no arroz, né, de termos também uma produtividade mantida ao longo das safras. Aqui nós temos o caso de uma área, a área da Raiz-Tec, aqui em Capão do Leão, onde nós produzimos soja na Raiz-Tec ao longo de 3 safras, e obtivemos aí uma média de 73 sacos por hectare. No primeiro ano, um pouquinho abaixo, o primeiro ano foi um ano de muito aprendizado. A gente constatou que havia vários ajustes que precisavam ser feitos nas máquinas, na distribuição de plantas, na construção do suco camaleão. Foi um ano de muito aprendizado, mas também foi um ano de muita seca. Vejo que a gente conseguiu um diferencial muito importante aqui no Capão do Leão. Mas vejam como a gente consegue obter, né, ao longo das safras, uma estabilidade, uma segurança muito grande. Talvez esse seja o principal benefício da tecnologia, não só o ganho de produtividade, mas a estabilização dos resultados. Todos vocês sabem que quando a gente pega uma safra e colhe 20 sacos de soja, você praticamente cai de joelhos, né, com uma dívida enorme. Muita gente nesse ano, inclusive, não colheu, né, e daqui a pouco você leva 2, 3 anos para se recuperar. Quando está se recuperando, de novo mais um tombo. Ou seja, a gente fica naquele ciclo, né, negativo de investe, se endivida, investe, se endivida, né, e com a tecnologia do suco camaleão, você consegue dar essa estabilidade. Tá? Então, praticamente, gente, essa era a conversa inicial que nós queríamos ter com vocês. Resultados econômicos, então, né, gente, podemos considerar que o projeto realmente é uma tecnologia viável, é uma tecnologia que vale a pena você investir. Agora, nós precisamos passar o resto do dia assim, entendendo como é que se faz, como é que se obtém esses resultados. Então, daqui para frente, vocês vão entender em detalhes como é que essas coisas funcionam, o que foi de fato que a gente fez para obter esse resultado. Então, para isso, eu vou passar a palavra, né, Parfite, para... desculpa, eu tenho que devolver para o André. O jogo aqui, o André é o meio de campo, ele que distribui a jogada. Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Amilcar. Antes de chamar o Parfite, que é o colega da Embrapa da parte técnica do projeto, como o Amilcar comenta, é só avisar os nossos colegas que estão no YouTube da Embrapa, o evento está sendo online, então aqueles que via YouTube desejarem realizar algumas perguntas, coloquem ali, que os colegas do apoio trarão depois para nós, para que possamos também engrandecer a discussão no dia de hoje.
E segundo ponto é que, posteriormente, a equipe da Fly Câmeras, aí, na equipe do Fabiano, ela irá colocar os materiais disponíveis nesta plataforma e ficarão assim por muitos anos. Ok? Passo então para o Parfit, já aproveitarmos o tempo. Buenos días, buenos días. Había un uruguayo aquí, entonces voy a hablar en español, ¿no? Porque el uruguayo es muy importante. Me toca então falar assim rapidamente, fazer um resumo da metodologia que a gente aplicou durante o Projeto Sulco. Eu vou fazer um resumo bem resumido, digamos assim, porque depois cada um, com mais tempo, vai detalhar essa metodologia. Tá? Então, está completo, não está sobrando nenhum lugar aí. Tem 2 lugares sobrando aqui na frente. Se algum mais velhinho aí está de pé, pode passar. Tem 2 lugares sobrando aqui, não é? 3 lugares aqui. Se tem mais de 80 anos, pode vir, pode vir. Bueno, aí que eu passo. Bom, eu sou Parfit, eu acho que... Bom, se não me conhece, tem a oportunidade, né? Eu queria só discutir... Onde que tem a luzinha? Aqui em cima? Então, queria ver a questão do clima do Rio Grande do Sul. Primeiro, vocês veem que aqui, essa aqui, é a diferença de precipitação menos evaporação para os meses acumulados, dezembro, janeiro e fevereiro. São os principais meses assim, da eventuais secas de verão, não é? Então, vemos que na metade norte tem até um superávit, chuva e evapotranspiração. Isso talvez seja um dos grandes motivos porque na metade norte, adicionado que tem um solo mais profundo, seja agrícola, né? Na metade sul, via de régua, em média, temos, em média, seca. Se botássemos a evapotranspiração da cultura, não a evapotranspiração potencial, essa situação poderia ficar mais crítica ainda. A principal seca acontece lá na fronteira oeste, no município da Barra do Quaraí, Uruguaiana, e aqui no extremo litoral, não é? Litoral, Mostarda, Rio Grande, aí seria, teoricamente, a zona mais seca do estado. Passando por uma zona intermediária, aqui Alegrete, Pelota, Jaguarão, uma zona com déficit um pouco menor, mas em média... Bom, chegou Bagé, justamente. O pessoal de Bagé aqui. Bom, justamente, teria mais, com certeza, vai ter seca também, em média. Que dizer que tem? A média nunca acontece. Tem ano que vai chover mais, tem ano que vai chover menos. Tá, ok. Está entendido isso? Então, a irrigação, aliado a pouco armazenamento de água no solo, a irrigação, via de regra, vai fazer com que a cultura expresse seu potencial de produção. Isso é o resultado que o amigo estava mostrando, né? Evidentemente que já mostrou isso aí. Verão, anos chuvosos, verão, anos secos. Pode estar certo isso aí. Verão, ano mais quente, mais... Bom, aqui, para mostrar que temos uma área em Sulco Camaleão, só para ver uma visão assim, feita de drone, como é que fica uma área após, isso aqui em Santa Vitória. Aqui mostrando o detalhe do Sulco Camaleão que nós usamos. Veja bem, essa tecnologia que o Projeto Sulco usou, não é a única, mas a tecnologia que nós usamos, o camalhão que nós usamos, e aqui a soja, já com 2 fileiras instaladas sobre o camalhão, não é? E o fosse milho seria a mesma coisa, não é? Mesmo espaçamento, mesmo horário de planta. A tecnologia Sulco Camalhão, ela não é uma tecnologia de irrigação, ela é uma tecnologia, talvez mais importante que a irrigação seja a drenagem, não é? Então é uma tecnologia de drenagem e que dá para se irrigar. Então, é uma tecnologia de irrigação e drenagem. E o objetivo principal disso aí é a diversificação de culturas nas terras baixas do Rio Grande do Sul. É o principal objetivo.
junto com outras tecnologias que vão vir, a suavização e as questões. O objetivo principal é isso aí. Bom, aqui estão as empresas que já foram bastante nominadas, né? Eu queria fazer questão, essa aqui é a pioneira entrou no último ano, né, com milho, e essa que está virando uma startup é uma empresa que surgiu com o Projeto Suco, né? É uma empresa, vai ser mostrado o trabalho que a Marília vai mostrar, mas é uma consequência do próprio Projeto Suco, né? E as empresas estão aqui, então, já foram nominadas. Então, a descrição da tecnologia, como eu falei, vou passar rápido. Começa com a suavização. O término suavização, nós chamamos na academia, como disse assim, chamamos de sistematização com declividade variada. Não é? Aí o sistema produtivo botou um apelido, suavização. E esse apelido não sai mais. É suavização. Então, qual é a diferença do sistema sistematização? Sistematização é com cota zero, sem declividade, ou com declividade, mas a lavoura é um plano. Não tem declividade variada como tem a suavização. A suavização, ela movimenta menos solo, agride menos o solo, ela é mais rápida, porque movimenta menos solo, e obviamente, ela é mais barata. Ela é consequência dessas novas tecnologias de GNS e RTK. O Marcos vai falar, e o Marco Henrique vai falar de escrever. O que eu queria, nesses novos softwares, nós colocamos, normalmente os projetos, Marco vai falar, nós colocamos declividade mínima. É possível, não, ou seja, não tem nenhum momento na lavoura cota zero. Todos têm declividade. E a mínima que a gente coloca no projeto sempre, se podemos, é 0,05. Ou seja, 5 centímetros em 100 metros. O custo da suavização, levantado por nós, está em torno de 600, 800 reais, ou 5 reais, custo levantado por nós, mais ou menos $1 por metro cúbico. Seguimos trabalhando com $1 por metro cúbico. Não está passando. Onde? Normalmente isso aqui falha comigo. Tu não pode passar aí? Ah, tá. Em todas as áreas, áreas planas principalmente, quando se diz plano, cuidado com o termo plano, né? Áreas com pouca declividade. Com pouca declividade, elas são necessárias a suavização. São poucas as áreas que não precisam ser suavizadas. Porque a situação das taipas originais das áreas tem coroas, tem depressões que se formam com a chuva, né? Acumula água na superfície. Então, a área com pouca declividade, veja como fica depois suavizada, né? Como fica a área suavizada, continua com as taipas em curva, não é? Isso as taipas são feitas hoje por produtores já médios a grandes, tem piloto, não é? Então não tem porquê a taipa ser mais reta como se pensava mais antigamente. Não é? Eu quero taipa reta. Não é? Hoje tem piloto que vai fazer isso aí. Então, via a regra. Eu queria mostrar. Não está passando, né? Ah, e agora? Eu queria mostrar uma coisa a vocês, que na nossa situação, do trabalho de tese do Antonioni, que vocês devem conhecer, qual é o efeito da declividade do terreno sobre o armazenamento de água na superfície. Veja que nesse tipo de ambiente que nós estamos, terra baixa, com baixa declividade, declividade e solo impermeável, graças a Deus para o arroz, e a declividade passa a ser o principal fator de drenagem. Passa a ser a declividade do terreno. Tá? Então, por exemplo, veja uma área, a mesma área. Foi um teste que pegou muitas áreas e tal, mas estou mostrando um exemplo de uma área. Tá? Aqui a área A0. Isso aqui é o acúmulo de água na superfície após uma chuva que deu para saturar o solo. Uma área, e à medida que... Ah, não.
que eu estou fazendo? Está bagunçado isso aqui. Eu acho que eu aperto qualquer coisa aqui. Normal, normal, gente, normal. Não, é para trás. Aí, tá. Então, agora perdi. Então, para o nosso solo aqui, à medida que vai aumentando a declividade, vai acontecendo com o amassamento em superfície. Isso para, digamos assim, sei que tem produtores que preferem a suavização a zero. O produtor tem a sua liberdade, mas nós estamos mostrando o resultado, que como a influência da declividade sobre a drenagem. E lembrem que a diversificação é cada dia mais importante. Tá? Então nós temos que, eu penso assim, que nós temos que ter uma lavoura apta para o plantio de morango, milho, soja, girassol, arroz também. Trigo, bem lembrado, trigo. Inverno. Tá, a ver se passa. Tá. Após suavizado, nós temos que fazer duas. Estou no tempo já, Mateus? Não. Duas coisas importantes após suavizado. Claro, um produtor pode ter. Tem lugar aqui na frente, hein? Tem um lugar para um ou dois aí, para os velhinhos. O produtor tem que se preocupar com duas coisas: a característica física, recuperação física do solo e a química. A física, normalmente, via de regra, a suavização faz uma compactação do solo. E não produzimos em solo compactado. Não produzimos. Então, nós recomendamos o projeto Suco, todas as nossas áreas foram assim: após suavização, façam a escalificação. Se ele não tem escalificador, eu recomendo assim: beleza. Beleza, pode fazer um preparo de solo profundo, tentar romper essa camada compactada. A química, eu vou me dar o luxo de passar, porque a qualquer vai tocar esse assunto e eu acho que não preciso, hoje de tarde, vai explorar, e eu acho que estou passando do meu tempo. Tá. Depois fazer a correção física e química do solo, calcário, recuperação de fósforo, normalmente são baixos de fósforo. Nós instalamos os camaleões. Tá? O projeto Suco, trabalhamos com a camaleoeira da KLR, com um camaleão de largura de 90 centímetros, e nós privilegiamos bastante o sulco, não é? Fazer um sulco de boa dimensão, não é? E o sulco é a zona de trânsito de máquinas, da água e os rodados. Em cima do camaleão, nós estabelecemos, em uma zona descompactada, estabelecemos a cultura. Tá? Na frente aqui, nós temos um novo modelo de camaleoeira da KLR que o Henrique vai apresentar. Mas está lá na frente, convido vocês para visitar o novo modelo de camaleoeira. Já é uma consequência, me parece, Henrique, é uma consequência dos trabalhos que a gente fez no Projeto Suco. Tá? Tentando se adaptar mais à flexibilidade, se adaptar mais à semeadeira. Tá. É uma máquina, eu não vou dar detalhe porque o Nick deve de falar mais detalhadamente isso aqui, mas para nós ela trabalhou, diria assim, excelente, em condições excelentes, bom camaleão, e o rodado nunca passou por cima dos camaleões. Aqui vemos a Massey Ferguson, foi a semeadeira que não usou o projeto, todos os rodados da semeadeira são no sulco, e o trator também. Botamos a bitola de 1,80, então 2 camaleões embaixo do trator, e os rodados é uma semeadeira que trabalha com sistema Precision Plant, produzador, não está por deficiência de mercado, hoje está muito grande o mercado, não está aqui, mas vocês podem conhecer na revenda da Massey. Então, nós trabalhamos. E o trator também trabalhamos com o Massey. Né? Bom, o projeto de irrigação teve a cargo da PAI PBR, outra empresa,
do projeto Suco. Ele é feito usando um software que permite determinar, mesmo o suco sendo diferente comprimento, determina, pelo diâmetro da furação, determina que a água chega no final do suco no mesmo tempo, né? Em função do tipo de solo, em função da plano altimétrico, modelo de elevação da área, e está a cargo da Pipe BR, que ele vai explicar hoje de tarde. Né? Os politubos são instalados... Ok, vá. Bom, queria só mostrar aqui um projeto de irrigação lá em Jaguarão, né? Onde todos os projetos nós usamos bomba de lata. Aqui está a área nesse sentido, suavização. É fundamental instalar os drenos para coletar a água da irrigação ou da chuva, né? As colheitas, quando foi milho, a cultura, a colheitadeira que eu uso é Massey Ferguson, com um espaçamento entre linhas aqui de 45. Porque o espaçamento que é 30 em cima do camaleão e 50, 30 e 50, 30 e 60 aqui, não é? Mas este espaçamento aqui não deixou o grão no chão. Tá, já fizemos várias colheitas. Hoje os produtores vão falar sobre isso também. Bom, estou atrasado, então aqui está a Marília vai falar hoje de tarde sobre isso, um fruto também do projeto Suco, o aplicativo que está na web. O produtor pode acessar no seu celular e fazer o controle da irrigação na sua propriedade. Tá? Pode administrar quantas lavouras ele quiser. Se tiver 30, 40, 50 lavouras, ele pode administrar com esse aplicativo. Nós tivemos problema, não tudo foi mar de rosa, né? Nós tivemos problema de janela de suavização, os produtores têm esse problema. Né? Eu vou contar um caso de um produtor, não sei se está aqui presente, disse, eu vou atrasar o plantio da lavoura, mas eu vou suavizar, porque eu sei, um minuto tenho, tá? Seca no plantio, suavizar, incorporar o adubo, não sei o que, seca muito. Então, às vezes, tivemos que irrigar para nascer. Milho, eu garanto, milho dá para irrigar para nascer. Soja fizemos, mas já tivemos um probleminha. Mas milho, eu digo milho, você planta estando seco e irriga. Tá? Tá vendo? Não sei. Bom, fizemos uma série de eventos. Alguém está passando por mim aí? Olha só. Bueno, então, para complacer o inverno aqui, no sistema camaleão, remanescente da lavoura de soja ou de milho, dá para se usar com os camaleões remanescentes para instalar com cultura de inverno. No caso aqui, triticale, mas podia ser trigo, né? Sim, refazer o camaleão. Tá ok? Bom, então, acho que cumpriu mais ou menos, viu? Agradeço a atenção e tudo vai ser mais detalhado. Passo a palavra para o André. Eu agradeço o Parfit, só tenho mais 2 avisos. Pessoal, o primeiro, quando forem falar, aqueles que vierem à frente para os painéis, para ajuste da câmera relacionada à transmissão que estamos ao vivo no YouTube da Embrapa, por favor, se situem ou ao meio exatamente do palco, parte de baixo ou parte de cima, à vontade, ou aqui no púlpito, ok? Só para facilitar, porque os nossos amigos da Fly Câmera estão tomando um baile aí com o Parfit, além do todo o show dos slides que ele ocasionou, tá bem? Segundo ponto, gostaria de fazer uma saudação especial ao presidente da Farsul, Gideon Pereira, aqui presente, representando todos os produtores rurais, vamos dizer do Brasil, Gideon me permite, e também agradecer porque aceitaste vir bater um papo a partir das 4 horas, né, dentro da nossa programação, falar sobre o programa Duas Safras, que, presidente, usa muito, o Werner,
a tecnologia discutida do suco camaleão. Então veja como nós estamos, né, entrelaçados, principalmente na metade sul. Né? Vamos falar do nossos banhados, ok? Pessoal, temos um tempo para perguntas. Temos o pessoal de apoio aqui para levar o microfone, visto que estamos em gravação. Obrigado, Almica, por vir aí. Obrigado, Parfite. Aproveitem, se não agora, se não depois no café, enfim. Fique à vontade, pessoal. Aqui nós estamos em casa. Agora eu não respondo mais depois. Alguma pergunta? Não? Foi muito bem explicado. Mas vocês vão permanecer conosco, te agradeço. Uma salva de palmas, que é o nosso pagamento para eles, tá, pessoal? Obrigado. De imediato, Gilberto Ragusoni, um abração, obrigado por ser parceiro da Embrapa, por ceder seu espaço lá. Tivemos um belíssimo dia de campo agora, foi fevereiro, março. Mais de 300 pessoas, né, interessadas numa discussão. Obrigado também por ser parceiro, Ragusoni. Eu vi o Jorge Iglesias, da Quatro Irmãos, muito obrigado também, não sei onde é que ele está sentado, mas obrigado e agradeço a todos, já agradecidos pelo Verne, pelo Amilcar, pelo Parfite, por acreditarem no sistema, e esse sistema ele está perpetuando, independente da presença da Embrapa ou não, e é o que nós queremos que ele ande. Afinal das contas, é o que o presidente Gedeon vai comentar, precisamos produzir mais alimentos no nosso Rio Grande. Obrigado, Danilo, presença da Pecuária Sul, nosso colega, enfim, alguns que eu já cumprimentei. De imediato, então, pessoal, eu só aviso, então, aqueles que chegaram agora, o café, o intervalo nós não teremos para ajustar o horário. O café, logo mais, ele está à disposição, ali 10h30 já, no hall de entrada, para quem quiser dar uma espichada das pernas. Eu convidaria, então, o professor Alessandro Col Farias, professor de irrigação da Engenharia Hídrica da UFPEL, para comandar este próximo painel. Tens aqui, eu te deixo contigo, para te chamar o pessoal. Fica à vontade. Pessoal, bom dia. Então, dando continuidade ao evento, tá? Vou chamar aqui o Henrique Bergman e o Marcos Vale Bueno, tá? Para falar sobre suavização dos solos e construções de camaleões, tá? Então, acho que é o Henrique primeiro, né, Henrique? Marcos? Então, com a palavra o Henrique. Desliga aqui? Tá aqui, ó. Não, mas deixa ligado aí. Vai falar aqui. Marcos, eu acho que é ali. Então pega o microfone. Bom dia a todos. Eu tenho uma participação de 10 minutos aqui, não é muito, então vou tentar ser breve e um pouco objetivo. A minha tarefa aqui é falar nos modelos de suavização, né, de sistematização, suavização, que nós fizemos. E tá, bueno. Então, primeiro eu queria, né, como já foi dito aí, um pouco da caracterização, né, que é um ambiente de terras baixas, relativamente plano, tá? Baixa condutividade hidráulica, deficiente drenagem e a presença de lagoas, poços, tá? Aqui tem... Aqui tem áreas aqui da região, tá? Santa Vitória, a área do Uruguai também, então são terras baixas, características, que apresentam esse armazenamento que é ruim para as culturas de sequeiro e também para o próprio arroz. Tá? Então, na verdade, são características que não são boas. Tá? E
através disso, né, tem ferramentas que é a sistematização, que começou na água e depois veio para o laser, e hoje se fala do sistema GNSS, qual o Henrique vai abordar melhor. Mas a pergunta que fica assim, né, que a gente se pergunta, por que suavizar? Por que partir do laser para o GNSS? Né? Então, o laser, né, como o Parfit comentou inicialmente, ele permite fazer declividade uniforme, seja cota zero ou com declividade. Mas por que não mantemos o sistema laser, né? Fizemos declividade uniforme? Bom, tem características aqui desse sistema que é um alto corte do solo, ou seja, apresenta um ponto negativo, né, na fertilidade, vamos dizer assim, e também o custo. Né? Aqui nós estamos falando em movimentos em torno de 400, 500, 600 metros cúbicos para fazer esses modelos, né, 300 metros cúbicos. Tá? Então, o sistema GNSS ele nos permite fazer, e aqui só o sistema GNSS permite, tá, que é a declividade variada, tá, que é a suavização, uma superfície curva. Então, aqui, a suavização está aqui dentro. E nós temos, tá, basicamente, dois modelos. Um que é visando a drenagem e outro visando a irrigação. Tá? Então, dentro daqueles projetos ali, né, que eu vou falar, os dois, né, estão os projetos de suavização, tá, sistematização. O primeiro deles é visando a drenagem. Tá? Então, o foco é acabar com as lagoas. Né? Muitas vezes o dreno ele passa dentro das lagoas e não drena. Tá? Muitas vezes essa água segue dentro, né, dos drenos. Então, o objetivo aqui, digamos assim, é tirar a água com maior eficiência. Tá? Então, partindo de um modelo digital, tá, pode ver que aqui tem presença de lagoa, tá? Aqui tem uma coroa, né? Aqui tem outra lagoa, correto? Então, a partir disso, a gente faz uma suavização para drenar essa área. Tá? Muitas vezes, se o terreno naturalmente já tem uma declividade boa, pode usar esse modelo aqui, tá? Digamos assim, para aterrar as lagoas, ou seja, visando somente os poços, as lagoas, e com isso se consegue um objetivo até para fazer o sistema sulco camalhão. Isso vai depender de cada área, correto? O que acontece, né, dentro da lagoa? Ou seja, não vai ficar mais armazenamento, vai ter uma declividade no dreno, uma declividade constante para retirar essa água. Tá? Esse é um modelo que geralmente movimenta menos solo, tá? Do que o próximo que eu vou mostrar, mas é em torno de 60 metros cúbicos. Okay? Depois, eu vou passar por um modelo aqui, que é o visando irrigação. Tá? Só que antes de passar para esse modelo, eu queria mostrar aqui, né, uma imagem aérea de uma área com camalhão, sem suavizar. Tá? O que aparece aqui? Ó, armazenamento superficial. Né? Aqui armazenamento superficial, aqui um grande armazenamento, aqui também. Então, às vezes, a gente pergunta, dá para fazer camalhão sem suavizar? Dá. Só que pode acontecer esses problemas aqui. E pode vir até ser mais prejudicial, né, do que se não tivesse suavizado. Porque chove, ou irriga e depois chove e fica essa água armazenada. Né? Então, a suavização é justamente para evitar esses problemas. Então, visando irrigação, tá? Ou seja, vamos dizer, nessa metade aqui, tá? Visando irrigação se tem uma declividade única, tá? Uma declividade única nesse sentido. Tá? Então, após fazer a suavização visando irrigação, ou seja, se coloca uma direção de fluxo, tá? Se determina declividades perpendiculares, tá? E a declividade principal, e a partir disso, se tem um movimento de solo e uma adequação dessa superfície. Esse
modelo aqui de suavização, ele movimenta mais solo que o modelo drenagem, né? Geralmente em torno de 80, vamos dizer uma média aí de 90 a 100 metros cúbicos por hectare, mas quando comparado, né, com um sistema de declividade uniforme, que movimenta 300, 400 metros cúbicos, né, é bem menor. Tá? Então, são esses dois modelos que a gente trabalha, tá? Que nós desenvolvemos junto com a Embrapa, aqui, o Parfit e a empresa, né, Trimble também era parceira. E esse é um modelo que o produtor, de maneira geral, está utilizando. Né? O outro também pode ser utilizado, tá? Só que depende da declividade original do terreno. Depois eu queria trazer aqui um cuidado, né? Porque justamente por isso que se utiliza, né, um dos motivos de se utilizar o modelo declividade variada é o cuidado com a profundidade de corte, tá? Que tem dois trabalhos aqui que se mediu o efeito dela no arroz. Tá? Uma é um trabalho realizado aqui com o Parfit, do Antonioni. E o que mostrou? Que de 5 centímetros de corte a 5 centímetros de aterro, né, não apresenta uma perda significativa na produtividade. Tá? Então, o aterro aqui não é muito, né, não tem muito problema, mas, ou seja, a partir de 5 centímetros de corte, né, a partir de 5 centímetros de corte não apresenta efeito na produtividade. Tá? E o outro trabalho, realizado também da minha tese, que a partir de 5 centímetros também, né, se olhar, a partir de 5 centímetros não apresentou danos de produtividade. São 2 anos de estudo aqui. Aqui foi uma área que chegou a cortar 16 centímetros. Tá? Então, a partir de 5 centímetros, todos os pontos de produtividade ficaram abaixo da média, né, chegando até então, tem que ter um cuidado aqui em torno, deixar esse corte aqui em torno de 5, 6, 7, né, centímetros. Mas é para chamar a atenção um pouco do cuidado do corte. Por isso que se utiliza também essa ferramenta, né? Está se utilizando pelo baixo movimento de solo, pelo custo e por não agredir tanto a superfície do solo. Tá? Então, da minha parte é isso, sobre os modelos que tem, e qualquer dúvida vou estar à disposição. Tá? Se quem quiser algum contato, depois conversar, estamos à disposição. Obrigado. Eu vou passar direto para o Henrique. Bom dia a todos. Sou Henrique Bergman. Eu vou apresentar um pouco, complementando já o que o Marcos comentou, o Parfit já tinha falado da suavização, né? E como o Marcos focou um pouco mais nos modelos, a parte de projeto, eu vou focar um pouco nos instrumentos que foram utilizados e dar alguns dados operacionais que a gente obteve aí durante esses anos de projeto. Durante a apresentação, então, eu vou passar por uma definição aí do sistema GNSS-RTK, que às vezes passa despercebido, enfim, acho que é importante a gente ter essa definição e o produtor ter essa definição em mente. Tá? Vou passar também pelos equipamentos que são utilizados, alguns dados operacionais do projeto durante esses 3 anos, né? E também aí um final assim para a gente ter uma reflexão sobre como otimizar essa operação, né? Então, digamos o primeiro passo quando se vai pensar em se fazer uma suavização,
se trabalhar com sulco camalhão é a gente verificar a aptidão das áreas, né? Então, se a área não é apta, como o Marcos comentou, a gente tem que trabalhar com uma correção, né? E como verificar essa aptidão e também como se trabalhar com a suavização, né? O que a gente precisa? Vou explicar, então, um pouco como é que funciona o RTK, né? Basicamente, a gente tem satélites, né? Tem várias constelações, digamos assim. Eu representei ali como 2, seriam, digamos, como se fosse uma constelação GPS, que a gente costuma ter no celular, né? Porém, o sistema GNSS, ele é um sistema que engloba tanto a constelação GPS, que é uma constelação americana, e também outras constelações, Beidou, que é uma constelação chinesa, GLONASS, que é uma constelação russa. Então, a partir daí, a gente tem um sistema global de navegação por satélite, que seria o GNSS. Esses satélites enviam ou se comunicam com os receptores, né, com as antenas, e nos dão, digamos, uma ideia de posição, né? Então, se a gente pegar o celular, a gente tem uma ideia do local que a gente está, uma precisão aí aproximadamente 5 metros, enfim, né? Mas, como ocorre com o celular, essa precisão ela não é tão exata quanto a gente precisa para o manejo de água ou para algum levantamento planetimétrico, enfim. Então, essa precisão da posição da antena, ela tem que ser corrigida, né? E que forma é feita essa correção? Aí entra o sistema RTK, tá? Que é um sistema de correção em tempo real cinemático, né? Comentar um pouco dos erros que ocorrem, né? Por que ocorre essa diferença, né? Tá? Basicamente, os principais erros são de posicionamento. Então, como geralmente a gente está em movimento, ou os equipamentos estão em movimento, acaba se tendo esse erro de precisão, tá? Também na propagação. Então, quando o sinal vem do satélite, ele atravessa várias camadas, digamos assim, e acaba, por erros de propagação nesse meio tempo, acaba gerando esse erro maior, tá? Multicaminhamento, esse é um erro bastante comum, principalmente quando se tem reflexão em alguns pontos próximo ao GPS. Por exemplo, se instalar uma base, ou enfim, trabalhar com GPS próximo a prédio, ou próximo, mais no caso, a campo mesmo, próximo de barragens, enfim, o espelho d'água gera esse multicaminhamento para gerar esse erro, né? Então, são vários erros que são gerados que têm que ser corrigidos, né? E os erros de cintilação, que aqui não são muito comuns, mas mais para o centro-oeste do Brasil, aí, enfim, se tem esses erros. Cintilação são explosões solares, digamos assim, que acabam danificando também a propagação do sinal, né? Então, todos esses erros que ocorrem, eles têm que ser corrigidos para a gente ter uma precisão. Então, como é que eles são corrigidos? Pelo sistema RTK. O RTK, nós vamos ter uma base fixa, né, uma antena, um receptor, e essa antena, no caso, ela vai estar com uma posição fixada, né? A partir daí, pegando então os mesmos satélites dos outros equipamentos. A partir daí, o receptor faz um cálculo de correção daqueles erros e ele vai corrigir o sinal do equipamento a partir de uma comunicação a rádio. Então, todo o sistema RTK tem um rádio na base e um rádio lá no receptor. Então, a antena de rádio lá no equipamento, e com isso a gente consegue se ter uma exatidão nesse ponto. Então, essa é basicamente essa definição, e com isso a gente consegue ter um levantamento planetimétrico bem feito e também trabalhar aí com o sistema da suavização, parte de suavização. Então, a partir dessa definição, a gente tem o levantamento planetimétrico. Ali antes estava instalado numa plana, né? Mas a gente
se instala em quadriciclo, ou pode se fazer no trator, enfim, e se faz esse caminhamento durante a área para se ter um modelo digital de elevação depois que possa ser avaliado, né? Que é mostrado aqui, por exemplo, né? Então, todo o caminhamento que se faz são pontos georreferenciados, enfim, e vão gerar um modelo digital de elevação. Esse é importante frisar que esse levantamento tem que ser bem feito para que se possa ser utilizado para as demais operações. Então, um projeto de TAPS, projeto de sulco, projeto de microdrenagem, projeto de suavização, enfim. Então, é muito importante que se tenha essa precisão no levantamento também. E, a partir do levantamento, se vai aí para um software, enfim, que o Marcos comentou, e se trabalha nos modelos de suavização de acordo com como ele comentou, se é visando a drenagem, se é visando a irrigação, mas aqui hoje a gente vai abordar esse sistema visando a irrigação, que foi o que a gente utilizou nos anos do projeto para se eliminar aí as lagoas e coroas. Tá. Tendo então o projeto em mãos, né, o Marcos lá trabalhou o projeto, enfim, se definiu uma declividade mínima de projeto e uma direção também, que vai ser a direção dos sulcos, digamos assim. O que a gente precisa para trabalhar na suavização? Basicamente, os mesmos equipamentos que a gente fez do levantamento, porém, se tem algumas coisas a mais, né? Então, o monitor é o mesmo, que se faz o levantamento, ele vai trabalhar no projeto, né? E aí os itens que vão a mais seria um módulo que ele vai fazer a interface entre a parte hidráulica, né, e a parte de software, digamos assim. Tá? Esse módulo ele envia sinais elétricos para a válvula proporcional. Essa válvula, a partir desses sinais, ela vai direcionar o fluxo de óleo, né, para levantar e baixar o implemento, né? Então, é importante que se esteja trabalhando com equipamento bem calibrado, com digamos, o levantamento bem feito, para que se tenha uma operação como foi planejada, né? Tá? A partir então dos projetos que foram desenvolvidos, né, vou apresentar um pouco das médias durante esses anos de trabalho. Tá? Na primeira safra, 19-20, nos talhões a gente teve aí uma média de 102 metros cúbicos por hectare movimentado, tá? E uma média operacional de 53 metros cúbicos por hora, né? E então, já a partir do segundo ano, a gente teve um pouco mais de movimentação, né? E uma média praticamente igual de movimentação. Então, a gente estava trabalhando aí, todos esses anos a gente trabalhou com um trator de 185, 190 CV e uma plana de 4 a 4,5 metros. Tá? E, nesse último ano, se teve uma média um pouco maior de movimentação e foi um pouco mais eficiente, então 58 metros cúbicos por hora. Tá? O que eu quero trazer aqui, que a gente juntou esses dados e também trabalhando com dados práticos, né, que a gente pode tirar, né, que a média aí para se trabalhar, uma média operacional para a suavização, seria de 2 a 3 horas por hectare, trabalhando com esse conjunto, digamos assim, uma plana média de 4,5 metros, enfim. Então, é um tempo relativamente pequeno quando a gente compara com uma sistematização, né? Uma sistematização provavelmente aí teria em torno de 4, 5 horas, tranquilamente, por hectare, para se fazer a movimentação. Então, a suavização, como tem uma movimentação de solo menor, né, por hectare, acaba se tendo um tempo um pouco mais rápido.
E o custo médio, como o Parfit comentou, desse último ano, foi em torno de 5, então R$ 4,90, pelo que a gente calculou, por metro cúbico. Então, segue o mesmo $1 que vem se falando aí há um tempo, né? E isso de custo operacional. Então, estaria levantamento, projeto, também a parte de diesel, depreciação dos equipamentos, hora do operador, enfim, tudo isso contabilizado, né? Então, tirando assim, se a gente tiver R$ 5 por metro cúbico, né? Se a gente tiver uma movimentação de 150, vai dar em torno de R$ 750 por hectare, né? Que o Parfit tinha mostrado anteriormente. É mais ou menos os custos aí que se tem hoje, tá? De movimentação, tá? Passando assim, então, acho que uma parte final, como a gente já comentou, que no projeto a gente teve dificuldade operacional, às vezes, em relação ao clima, né? Então, eu trouxe aqui algumas formas para a gente levar, digamos, adiante e discutir, enfim, de como otimizar esse processo. Porque é um processo que é necessário, né? Mas a gente tem uma janela curta de trabalho, muitas vezes as áreas estão ocupadas por alguma cultura ou gado, enfim, então é difícil de tu operacionalizar isso, né? Então eu traria aqui, acho que o planejamento da operação é muito importante, tá? Então, se trabalhar no software, trabalhar com zonas de trabalho, de operação, digamos assim, em que o corte-aterro se sobrepõe, né, para que o operador, por exemplo, não leve o solo de um canto, de um talhão de 50 hectares, ele não leve de um canto ao outro. Enfim, ele tem que trabalhar em zonas de manejo, né, para transportar esse solo o mínimo possível e tornar a operação mais eficiente, né. Uma outra questão também, treinamento dos operadores, né. Acho que isso aí tem que ser levado em consideração. É importante ter operadores bem treinados, que a gente já pegou casos que o cara simplesmente estava passando lá, lambendo o solo e não estava movimentando, né? E isso acaba não sendo eficiente. A parte de equipamentos auxiliares, acho que é importante também. Não se vai trabalhar somente com um trator e uma plane, com controle. É importante que se tenha talvez uma grade ao lado, né, para cortar ali a coroa, enfim, onde espelhou, melhorar para a plana carregar, né. Também a parte quando se tem cortes um pouco mais elevados, se tiver uma scraper digamos, em casa, né, então pode-se utilizar scraper para essa movimentação mais longe, enfim. Tudo isso, então, esse conjunto de coisas, acho que faz esse processo da suavização, né. Então, é importante trabalhar todas essas questões e ter os operadores bem treinados também. E a precisão na execução, né? A gente vinha comentando antes, acho que é importante, quando essa operação for feita, ela seja feita da melhor forma possível, para evitar que se tenha que voltar no outro ano também, movimentando de novo, enfim. Então, para ajudar, digamos assim, se fez a suavização, eu quero entrar com uma movimentação de solo, se não precisar entrar mais, melhor, né? Mas que não seja feito de uma forma que não fique bom o suficiente e tenha que se ter uma movimentação todo ano, né? Tá? Então, era mais ou menos isso aí que eu queria trazer para vocês. E fico aberto a perguntas aí e considerações também. Muito obrigado. Agora, para dar continuidade, o Nick, para dar continuidade aqui à sua fala. Nick da KLR. Da KLR. Bom dia a todos, meu nome é Nick, né, sou da empresa KLR, né, e
Então, a KLR aí é uma empresa aí que está há 34 anos já atuando aí, né? E, então, a convite aí do Parfit, a gente veio para integrar aí os trabalhos aí do sistema Suco, né? Então, provavelmente eu não preciso do tempo todo, né? Mas deixa eu colocar. Tem que falar mais forte? Isso, tá bom. Como é que passa isso aqui para frente? Vamos ver. Agora, opa. Ali, bom. Bom, a KLR é uma empresa aí que fabrica aí diversos equipamentos, né? Onde uma das partes importantes sempre foi o preparo de solo, né? E dentro disso surge também o equipamento de suco, né? Então, a gente começa nas dificuldades aí da adaptação de culturas do sequeiro, né? Especificamente aí em terras baixas, né? Que a gente vem tendo essas dificuldades aí das características do solo, né? E então as terras baixas, pelo que já foi falado, e todo mundo já tem eu acho que dos que estão aqui têm o entendimento, né, das dificuldades que é tanto na estiagem quanto no excesso hídrico, né, que fazem aí o grande desafio nesse preparo de solo que não seja somente arroz, né. Então a gente vem aí acompanhando isso nos anos aí, junto no projeto, né? E cada dia é um aprendizado novo, né? Então a gente vem aí trabalhando em conjunto, né? Para que essa realidade, que é o que a gente está começando a viver hoje, tenha essa adequação necessária, né? O que o sistema Suco, né? Suco System, que a gente está aí apresentando o equipamento, né? Ele tem o tempo a gente vem falando isso aí já o equipamento aí praticamente temos aí a 4ª geração do equipamento, né? E a gente vê aí o tempo de aprendizado disso tudo, né? A cada dia a gente se depara com uma dificuldade nova, né? E a gente vem aí construindo em conjunto esses trabalhos, né? Então hoje a gente tem aí o equipamento permitindo aí o desenvolvimento dentro do que a gente vem trabalhando, né, Parfit? Bom, aqui fala várias premissas, né? Não ocorre a compactação do solo, permitindo o desenvolvimento radical das culturas, né? A possibilidade de ser utilizada a irrigação e drenagem quando necessário, irrigação com melhor absorção da água ao solo, e reduz a incidência até de ervas invasoras, se for o caso, né? Aqui a gente colocou vários diferenciais que a gente entende do equipamento, né? Hoje esse equipamento aí está conseguindo aí fazer uma velocidade de operação aí entre 10 e 15 km por hora, né? Então é um equipamento que nos dá bastante agilidade nos processos, né? Então e a partir de temos uma baixa potência também necessária para a execução do trabalho, entre 10 e 15 CV por camalhão. Essa máquina aqui, por exemplo, está com
5 camalhões, né, os 5 sucos, né. Isso nos dá aí uma potência entre 75 e 90 CV necessária aí apenas para um equipamento desses, né. A construção desses camalhões com 90 centímetros, nessa operação nova, a gente está colocando aí na faixa de 14, 16 centímetros de... aqui está falando em altura, mas seria profundidade, ou seria basicamente a mesma coisa, né? E esse equipamento novo, hoje, ele nos permite até um arranjo diferente entre 45 e 45, né? Adequado tanto para soja ou para milho, né? Como também possibilita ajuste de bitola dos tratores e implementos, permitindo o deslocamento pelo sulco ou até pelo camalhão, conforme a necessidade. Preparo de solo podendo ser realizado de 5 camalhões por passado do equipamento. Hoje, nessa versão nova, apenas nós temos o equipamento único até o momento, né, que seria 5 camalhões, né? Então, temos aí um preparo de 1 hectare, podendo ser realizado entre 15 a 20 minutos. Né? Então, isso entende-se que temos uma velocidade relativamente boa desse equipamento. Né? E fizemos ainda um levantamento em cima dos resultados obtidos. Né? O retorno de investimento desse equipamento em torno de 12 hectares de área cultivada. Então, a gente entende isso como um investimento super baixo para a aquisição do equipamento. Né? Então, temos... eu acho que agora que nem nós falamos às vezes, né? Acho que agora é vontade de fazer apenas, né? Porque nós temos a ferramenta, nós temos o equipamento, nós temos... somente fazer a operação funcionar. Né? Enfim, quando a gente fala na geração dos equipamentos, né, ele vem evoluindo a cada dia. Né? E provavelmente, em cima disso, agora, na sequência, vai nascer os equipamentos maiores, né, para, enfim, termos aí uma necessidade de alguns produtores terem aí uma capacidade maior ainda de preparo. Né? Então, acho que seria muito mais essa apresentação desse equipamento. Né? Aqui temos um pequeno vídeo, né, da operação. Né? Isso aqui é uma resteva de soja, né? Trabalhou, inclusive, sem preparo, sem nada, né? Foi uma operação bem... a imagem agora está bem ampla, né? Mas assim, uma operação rápida, onde nós, porém, um sulco um pouquinho menor, né? Mas nos permite o plantio 45-45. Esse equipamento não quer dizer que ele opere apenas 45, ele pode voltar na versão original, que é o que foi proposto até desde o início, né? Mas também tem essa condição do 45-45. Né? Então, assim, o que nós tínhamos hoje, assim, para falar de Sulco System, né, seria basicamente isso. Né? Não sei se teria mais alguma... Obrigado, Nick. Pedir que vocês fiquem aqui. Pessoal, alguma pergunta para o Nick, para o Marcos e para o Henrique? Quanto custa o equipamento? Valores? 66 mil. Dois. Isso é mais uma informação, né? Conforme surgindo, né? Esse equipamento vem baixando conforme desde o início do projeto. Esse equipamento deve ter
baixado pelo menos uns 30%. Pessoal, Microfone para cada um. Bom dia. Uma pergunta para o Henrique. Henrique, o modelo digital de elevação ali, seria possível fazer com o auxílio, como por exemplo, um levantamento fotográfico de drones com auxílio de pontos de controle? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Cassiano, Restinga Seca. Cassiano, tudo bem. Que município tu é, Cassiano? Restinga Seca. Restinga, tá bem. Assim, Cassiano, a gente costuma fazer todos os levantamentos com o uso do rover, digamos assim, algum quadriciclo ou trator para se ter uma cópia mais fiel do terreno, né? Até particularmente não fiz testes ainda com o drone, né? Mas o que a gente vê da evolução desses equipamentos é que talvez algum dia seja possível, né? Eu acho que já ouvi falar de alguns testes que alguns deram certo, outros nem tanto, enfim. Então, como a gente tem a base RTK e o rover, digamos, nesse formato, geralmente se trabalhando há mais de 6, 7 anos, enfim, então é o que a gente costuma utilizar. Mas não descartaria poder utilizar o drone, sim, para fazer um levantamento, né, algum dia. mais perguntas, pessoal? Só identificação e o município, por favor. Rafael de Santa Vitória. Pergunta para o Henrique também. Henrique, o que vale mais a pena para o produtor quando ele vai dar início na suavização ou na sistematização? Porque a sistematização é pelo menos o dobro de horas, né, de trabalho por hectare. Vale mais a pena fazer a sistematização ou o produtor pode seguir só pela suavização? Bom, acho que também o Marcos depois pode comentar um pouco, né? Mas o que a gente comenta, né? Depende do qual a ideia do produtor, né? Então, muitas vezes produtores, às vezes um pouco maiores, enfim, tem muita escala, estão optando pela sistematização para melhorar a questão da irrigação para o arroz, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é, digamos assim, a sistematização, talvez tu consiga se trabalhar com uma irrigação, mas não vai ser tão eficiente quanto se trabalhar com a suavização, né, um terreno que vai te permitir uma melhor drenagem, um melhor escoamento de água, te facilita também a irrigação do arroz, porque no momento que tu elimina coroas e lagoas, tu não vai ter duplo, enfim, então melhora também a parte de irrigação. Mas vai, digamos, do que o produtor busca para a propriedade, né? Então, acho que talvez possa ser as duas coisas trabalhadas, né? Em algumas áreas com mais aptidão à sistematização, né? O Marcos comentou aqui. Existem áreas que são mais planas, bom, essa área é melhor sistematizar, por exemplo. Enfim, que vai nos dizer a vontade do produtor, que sistema ele quer trabalhar, né? E também a aptidão dos talhões, né? Acho que isso é importante. Ok, obrigado, Henrique. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês podem estar conversando com o Henrique, com o Marcos, também aqui com o pessoal aqui no café. A programação mudou um pouquinho, pessoal. Vamos fazer uma paradinha para o café rápida, tá? 15 minutos. Eu peço que 11 horas em ponto, né, todos estejam aqui, tá? E o pessoal que vai apresentar depois, que ainda não deixou a palestra, por favor, entregar a palestra ali, tá bom? 11 horas em ponto, pessoal. Obrigado.